fala aí pra mim, você reclama de cansaço? A fadiga e o cansaço, eles são sintomas que afligem as pessoas em qualquer idade. Mas um grupo especialmente afetado são os idosos. Os índices são maiores nessa faixa etária devido a alguns hábitos e atividades de rotina. Você sabia que o cansaço mental também ocasiona dores pelo corpo? Para conversar sobre esse assunto, a gente conversa com o médico clínico geral, Dr. Jesus Narciso Fuentes Aguilar, e com a especialista em nutrição esportiva e comportamental e doutora em ciências biomédicas, doutora Luana Cardoso. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santa Receita. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, tudo boa bem, tarde, doutor? Tudo. Aí eu tava falando no comecinho do programa sobre cansaço, né? Antes a gente entendia que, eu tô cansado, a gente entendia que era preguiça. Eu tô em casa, é que eu tô meio de preguiça hoje porque eu tô um pouco cansado. O cansaço hoje ficou pesado. Quando você fala estar cansado, parece que você está impossibilitado de fazer algumas coisas. O senhor tem ouvido bastante sobre isso? Hoje tenho ouvido, é comum. E não só em idade avançada, até em adolescentes já está começando isso. Porque o pai da medicina, que era Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, ele falou que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Mas, hoje em dia, o ser humano, em vez de colocar um óleo premium em seu corpo, ele coloca borracha, plástico, parafuso. Quando é jovem, ainda não estoura totalmente, mas quando chega a 40, já toma um remédio, 50, 3, 4 remédios. Sabe, é uma conferência onde a gente teve de médicos, tinha 100 médicos. E um dos colegas que estava dando a conferência falou, quantos têm pressão alta? 60 médicos. Nossa, doutor. Quantos tomam 3? 40. Quantos tomam 2? 20. Quantos tomam 1? 10. Médico. Nossa. Por aí se vê que o ser humano não sabe cuidar do templo do Espírito Santo. Então temos que saber cuidar. O problema é que às vezes, até nas escolas de medicina, estamos longe de atingir esse cuidado. Tem algumas pessoas que cuidam mais do caso, porque a concessionária fala assim, 10 mil quilômetros troca óleo, se não estoura, não tem garantia, perde. Mas conosco não. Não é assim. Nós não cuidamos do corpo. Quando chega a 30, 40, pressão alta, diabetes, câncer. Primeira causa, problemas cardíacos. Segundo, câncer. Terceiro, dor, joelho, cotovelo, tal, mente, nem pensar. Pesadelo, angústia, depressão, insônia, tudo isso está detonando o ser humano. Tá mesmo, doutor. Sendo que podemos chegar a 90 anos sem nada. Sem nada. Sem remédio. Sem remédio. Haja vista aquela princesa Isabel que morreu com 96, no começo do ano, estava montando a cavalo. Agora, vai ver no Brasil uma pessoa com 90 anos montando a cavalo. Imagina, ou de cadeira de rodas, ou de bengala, tá? É ou triste. Reclamando de dor. Ou reclamando de dores. Mas, se nós cuidarmos, não, de nosso corpo, principalmente aquilo que Deus deixou para nós, por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma é uma coisa sensacional para o ser humano. Pena que não temos cultura aqui no Brasil. Mas os indianos, por exemplo, eles têm essa cultura, café da manhã, almoço e janta. Resultado, não tem Instituto do Coração. Só aqui nessa região de São Paulo, cidades pequenas, como Jundiaí, Bragança, Itatiba, todos têm Instituto do Coração. Porque tem muita gente com problemas, hein? Muito. E o doutor estava falando aqui uma coisa que é bem interessante, né, Lu? Que a gente fala muito aqui, a gente é o que a gente come. Com né? certeza. Quando a gente está falando de saúde, de longevidade, dessa coisa do cansaço, da estafa, do estresse, da ansiedade, a gente está falando de alimentação? Com certeza, Abi, estamos falando de alimentação. Porque hoje em dia, como o doutor bem disse, nós estamos preocupados com muita coisa, mas não com nós mesmos. A dona de casa que está me ouvindo aí, que está assistindo o programa,
tem a oportunidade aqui no programa de aprender muita coisa, né? Porque vocês passam muita coisa interessante. E é um momento que a gente pode tirar para cuidar da gente. Deixa eu ver o que estão falando, deixa eu aprender um pouquinho. A alimentação, ela tem um alto poder de trazer nutrientes anti-inflamatórios, antioxidantes, compostos fenólicos que vão nutrir as nossas células, nutrir o nosso corpo de dentro para fora. O que as pessoas estão vendo é só o resultado do que está acontecendo aqui dentro. Então, o que você está colocando? O doutor Jesus disse algo muito interessante, a cúrcuma. Vou dar um exemplo básico, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, que a dona de casa tem lá na cozinha e que às vezes até esquece de usar. Hoje em dia já tem suplementos que tem também, que as pessoas muitas vezes nem sabem. A cúrcuma em si, que ela vem de uma planta chamada turmérico, ela é altamente anti-inflamatória. Como o doutor disse, nós estamos com muitas dores, né? Nosso corpo está cansado. Sabe quando você já acorda cansada, já acorda desanimada? Isso quando já não acorda e já dá aquele mau jeito nas costas e aí já não consegue nem levantar direito. Tô com a dor aqui, tô com a dor aqui, uma dor aqui no braço, no ombro, então nem se fala. Eu faço um desafio com quem está em casa, Abby. Coloca cúrcuma na alimentação, seja por meio da alimentação mesmo ou da suplementação. Você vai ver a diferença que faz. Outros compostos que também são anti-inflamatórios, né, que estão presentes nos vegetais de cor verde escuro, como brócolis, couve. Os alimentos fontes de ômega 3, que estão presentes, né, na natureza, como no óleo de avestruz, Amazon estrútil, que tem componentes anti-inflamatórios, inclusive alquilgliceróis, que nutre as células do nosso sistema imunológico. Então, assim, são pequeninas mudanças que você faz que gera grandes resultados. E aí, quando a gente fala do cansaço, a gente ainda fala para as pessoas, né, doutor? Mas você tem que praticar uma atividade física. Daí a pessoa fala, eu tô tão cansada que tudo dói. As dores também têm a ver com isso? Se a gente tiver essa alimentação, se a gente inserir, por exemplo, a cúrcuma na nossa dieta, a gente vai ter mais disposição também, não vai? Com certeza. Por exemplo, eu vou a uma coisa prática. Tenho atendido muita gente com problemas de pressão alta, com problemas de veia entupida. Às vezes não vai circulação sanguínea de acordo para o cérebro, se sente cansado, porque está entupindo a veia, não está indo sangue suficiente para o cérebro. Resultado, eu tenho passado cúrcuma, óleo de avestruz, 6 meses. Cirurgia marcada para fazer arteriografia e também, não? Substituir aquela veia. Resultado, faço o exame, desapareceu. Que maravilha. Restaurado. E começa a fazer exercícios dentro da possibilidade, limitado, não esforçar, dentro daquilo que você suporta. Vai fazendo, pouquinho a pouco. Olha, sinceramente, teve um senhor, 35 anos, pressão 24/14. Eu estava no consultório, não estava no pronto-socorro. Eu falei para ele, aqui não é pronto-socorro, agora você vai no UPA abaixar essa pressão. Porque será que tua mulher está disposta para carregar você da cama para o banheiro? Com essa idade, jovem? Jovem. Para com açúcar, para com sal, para com óleo vegetal, para com farinha de trigo. Fale para ele, senão você vai estourar. E um filhinho de 2 e outro de 5. Nossa. Você tem que viver pelo frente. menos 30 anos mais. Fale para ele, para dar profissão aos seus filhos. Depois pode morrer, mas antes não pode. Resultado, retornou depois de 1 mês. Quanto estava a pressão? 12/8. Que maravilha. Você vê? A mulher preocupada, né? Meu marido perdeu 5 quilos. Perdeu 5 quilos? Meu marido parecia grávido, estava com barriga. Cadê a barriga dele? Sumiu. Agora está colocado coisa boa no corpo dele. Vai ter saúde, vai ter vida, vai chegar a 90 anos sem nada. Só que não pode usar as coisas que eu falei. Com certeza. E a gente fala isso de alimentação, né, Lu? E é interessante isso que o doutor falou. Quando você pede quilos, né? Ah, mas emagreceu. E geralmente vai emagrecer o quê? É o inchaço, é o que está inflamado. E por causa da alimentação, né, Lu? Por causa da alimentação. Sim. E esse inchaço, essa má alimentação rica em alimentos inflamatórios, na verdade, né? São os alimentos industrializados que inflamam o nosso corpo, inflamam as nossas células e estão nos adoecendo. Então, isso que o doutor fez foi algo muito simples.
mas que às vezes a gente não faz, quem está em casa não faz, pode fazer uma atividade física, não faz, né? Pode cuidar da alimentação, colocando esses compostos que a gente citou aqui, cúrcuma, óleo de avestruz, alimentos vegetais de cor verde escuro, beber mais água, que a gente costuma não beber água, gente. Já atendi paciente que chega e fala que bebe 2 copos de água por dia, como assim? Então assim, cuidados básicos. Então, eu faço um desafio com você, dona de casa. Coloque esses cuidados diários no seu dia a dia. Passe a olhar mais para você. Para um pouquinho de cuidar tanto dos outros e começa a cuidar de você, que você é templo do Espírito Santo. Você vai ver a diferença, porque quando a gente está bem, Abi, tudo à nossa volta também fica bem. Até o que é problema parece que já não existe mais o tamanho que estava, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que essas dicas são preciosas e eu vou continuar falando sobre essas dicas, mas eu já queria agradecer vocês por hoje. Voltem sempre, porque eu acho que a gente precisa de um puxão de orelha, viu, doutor? Precisa. E uma das coisas para a saúde também é dormir cedo. Boa. Porque hoje em dia, com esse negócio de celular, fica deitado, fica com aquele negócio bombardeando, já tem crianças com 12 anos com tumor cerebral. Como é que pode? Não dá. Não dá mesmo. Temos Fora que cuidar. disso ainda, problema de visão, problema de dores no corpo, porque a gente fica, né? Com errado celular, com a sim, postura. também. São várias coisas que a gente está fazendo de errado, viu? Sim. Muito obrigada por hoje, viu? Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Foi um Tá bom. prazer, viu? E coloque você também em prática no seu Com dia a dia. certeza eu vou fazer. Eu vou te falar que eu acordo de manhã, quando eu faço meu ovo, eu ponho uma colherzinha de cúrcuma no ovo ali. Olha. Porque ela não tem um sabor. Mas vai ficar diferente. Não, gente, vai ficar amarelinho, vai ficar mais bonito ainda. Exatamente. E você vai comer e vai se sentir muito melhor. E agora você enriquece Exato. com as gotinhas de óleo de avestruz. Isso que eu ia falar, porque suplemento Agora é o tem que mais aquele ajuda. preparado que fez, não? Amazon Estrútios, cúrcuma com óleo de avestruz. Os dois juntos. Os dois juntos. Facilita a penetração das células. Duvido que você não chegue a 90 anos montando igual que a princesa Isabel em cavalo. Eu vou fazer isso andando de bicicleta, correndo pra rua. Tranquilo. E eu acompanho tranquilo. ela faz super atividade física, faz Eu faço funcional mesmo. que eu sei. Vou fazer o experimento. Faz a Vou fazer e vou experiência. contar pra vocês. Pode Faz a ser? experiência. Maravilha. Perfeito. Beijos, viu? Beijo pra Prazer, mamãe, viu? viu? O prazer Obrigado. sempre é nosso. Obrigada, doutor. Seja Nada. sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado. E é bem isso, a gente vai puxar a sua orelha e quando a gente fala isso parece simples, e é simples, minha gente. Dá pra gente colocar na nossa alimentação e a gente suplementar. E quando a gente dedica 1 minuto por dia, que você vai pegar, vai suplementar, é rapidinho, colocou ali, bebeu água, 1 minuto na água que você já vai beber.